Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do ABcast. Hoje a gente vai tratar de um tema muito legal, fazer um overview do que aconteceu nesse ano de 2024, da economia, né, as expectativas de uma forma geral. E aí, só lembrando, né, sou o Matheus Mavinier, co-host, co-apresentador com meu amigo Vitor Augusto, está aqui conosco também, mais uma vez, e a gente vai fazer um episódio muito bacana. Bora! E para começar, eu tenho um aviso super importante. Você tem gostado do nosso trabalho, tem assistido nossos vídeos? Curte, dá um like, isso é muito importante para impulsionar os nossos vídeos na plataforma. Comenta também o que é que você mais gostou aí durante o dia, né? E também divulga para os seus amigos, divulga para os seus familiares, se inscreve no canal, tá? Conto com você. Boa! Vitinho, comece aí com os dados, comece aí com os números. Como é que foi aí esse ano de 2024? Porque eu acho que foi um ano que foi um rebuliço grande, né? Foi um ano bem atípico, né, dos mercados. A gente até peguei aqui o último boletim Focus, né, que querendo ou não é uma expectativa, né, do mercado. O último que foi divulgado dia 29 de dezembro de 2023, né, para a gente ver o que é que Legal. tinha de expectativa para a chegada desse ano e aonde é que a gente está, né? Uhum. A gente vai conversar também, obviamente, sobre o que fez isso acontecer, o que fez isso mudar, né, com relação a esse caminho. Então, a gente tinha no Focus de dezembro de 23 uma expectativa de câmbio, né, de dólar a 5,10. Para terminar o ano de 24 a 5,10. Para terminar o ano de 24 em 5,10. E a gente bateu aí, nesses últimos dias, a 6,28. Sim. A valores de hoje, o dólar deve estar em torno de uns 6,10, mais ou menos, né? Perfeito. A gente tinha uma expectativa de Selic também a 8,5, né? Estamos hoje em 12,25, já com mais duas altas já contratadas, muito provavelmente mais 2 aumentos de 1%, e a gente ainda não sabe se vai ser o final do ciclo ou não. Provavelmente sim, né? Acabe ali por volta de 14,25, mas o mercado já está querendo precificar os juros futuros como uma taxa terminal até um pouco acima disso. Sim. A gente tinha também uma expectativa de IPCA, né, que é a nossa inflação, em torno de 3,5%. A gente superou a banda superior, né, até para quem não sabe, né, a nossa inflação ela tem uma margem, uma faixa superior, uma faixa inferior de limite, e a gente ultrapassou esse limite. A gente fechou uma inflação por volta mais ou menos de uns 4,80%, quando que a expectativa do mercado era 3,5%. E aí eu aproveito, Matheusão, para te perguntar como foi o comportamento da Bolsa no ano, cara, de 2024. Não só a Bolsa, mas, enfim, renda fixa, né? Como Total. foi o mercado nesse ano? Cara, assim, só pela tua fala, é muito nítido que foi um ano de muitas mudanças em relação ao que era esperado na economia. E existem motivos por trás disso, né? Internos do país, Brasil, né? Do nosso Sim. governo, desempenho das empresas, mas também teve eventos globais que interferiram nesse desempenho dos ativos, né? Então, Sim. Fazendo um retrospecto, né, do Ibovespa em 2024, né, eu acho que a gente teve, num primeiro semestre, uma queda relevante da nossa bolsa, né? Isso se deu muito aqui, pensando no local, né, os eventos domésticos. A gente teve os primeiros sinais de inflação aqui, principalmente ali em fevereiro, mais ou menos, de inflação acima do consenso, o que acendeu um alerta, tá? Para o Banco Central. A gente teve algumas intervenções, né? Intenção de intervenção na Vale, que acabou não acontecendo. Tá? Também em relação à política de dividendos da Petrobras, que iriam mexer, e acabou que um pouco depois o governo sinalizou que não ia alterar essa política. Afinal, não faz nem sentido, porque ele é um dos maiores beneficiários de receber esses dividendos, né? E aí, chegando ali na metade de abril,
O governo mudou a questão da meta fiscal, né? Então teve uma proposta de reduzir a meta fiscal para o ano, porque já mudando as regras do arcabouço, ele tinha um arcabouço para cumprir esse ano de 2024, que acabou não acontecendo. Então a gente terminou com um déficit literalmente trilionário, né, nesse ano de 2024. No final de abril, né, começo de maio, a gente teve as enchentes do Rio Grande do Sul. Então também tiveram pacotes ali de ajuda, né, para o Estado, que foi também um endividamento, né? E o nosso Ibovespa, durante todos esses meses, foi basicamente queda. Obviamente que o comportamento, né, da renda variável não é linear, né? Então tem momentos que a gente tem um repique, uma recuperação, mas a gente saiu do começo do ano na faixa de 132 mil pontos para terminar aí em torno de maio na faixa de 125 mil, tá? E aí, passando disso, a gente teve um ponto histórico aqui no Brasil, porque as decisões do cupom em relação à Selic, ninguém acompanhava muito os votos do presidente, era uma coisa mais unânime. E aí foi um ponto importante, que a gente teve uma decisão dividida dentro do cupom. Um dissenso, né? Exatamente, entre os presidentes. Na metade de maio, a gente tem a saída do CEO da Petrobras, que era o Prates, né, atualmente está a Magda, então teve uma mudança relevante. E aí a Bolsa caiu bastante, tá? Chegando ali na metade de junho a patamares de 120 mil pontos. Né? Então começou uma preocupação fiscal em relação às falas, né, do ministro da Fazenda, e isso acabou ali alertando o Banco Central, tanto que na reunião de junho ele para o corte de juros. A gente tem a manutenção da Selic. Então aqui a gente termina esse primeiro semestre, né, onde a gente começou com 132 mil pontos e terminou o semestre na casa de 120 mil. E no cenário global, a gente também teve algumas mudanças, né? Passou-se um ano inteiro esperando que o Fed já começasse a sinalização de corte de juros. E o primeiro semestre foi uma sinalização neutra. Então, os juros nos Estados Unidos permaneceu alto. Tá? A gente teve também ali em fevereiro, né, estímulos na China, em abril, uma permanência da inflação americana acima também do consenso. Então, é importante, né, porque os Estados Unidos e os países desenvolvidos de uma forma geral estão vivendo desde a pandemia uma inflação que há muitos anos não viviam. Né? Então, a gente teve todos esses movimentos no primeiro semestre. Já ali, final de julho até setembro, a gente teve uma recuperação muito boa da nossa Bolsa. Tá? E alguns pontos aqui foram importantes. Então, principalmente no cenário global, a gente teve um tom mais brando do Powell sobre o corte de juros. Na sequência, o Trump, né, sofre um ataque no comício, aquele tiro que bateu ali quase de raspão na orelha dele, né? Se ele não tivesse movido a cabeça, ele poderia estar morto. Muito, e hoje vai ser o atual presidente dos Estados Unidos, né? Na sequência, o Biden ele decide desistir da disputa eleitoral e trocar pela Kamala, que era até então a vice-presidente, né? E aí a gente já sabe o resultado da eleição e, obviamente, o Trump ganhou, né? Mas esse foi um momento de bastante volatilidade no mercado. Tá? Então, a gente também teve aqui no Brasil essas expectativas da inflação começando a desancorar e imaginando que a gente chegaria no teto da meta ou até ultrapassar. E ali, em setembro, marca um tom mais duro dos membros do Copom, onde foi, inclusive, o ponto máximo da Bolsa nesse ano. Essa revisão, poxa, se a inflação vai subir, então a gente precisa ter uma nova política em relação aos juros. Será que vai continuar o corte? E as revisões começaram a acontecer. Né? Então, perfeito. A gente teve ali em outubro o primeiro corte de juros nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos cortou 0,5%, só que o Brasil foi totalmente na contramão. Então, o Banco Central subiu, né, através do cupom 0,25 da Selic. E aí a gente começou a se destoar em relação ao mundo, né? Não é para menos que daqui para frente a Bolsa caiu muito. Né? A gente teve uma elevação de crédito do rating do Brasil, mas não foi o suficiente para amenizar esse desconforto no mercado.
E na sequência, em outubro, só para finalizar essa parte, a gente teve uma promessa de um pacote de corte de gastos. Exatamente. Que aí eu até te pedi se tu pudesse comentar um pouco, né? Qual foi o resultado desse pacote? Pois é, e aí até acabei quase te interrompendo aí, mas quando teve aquela sinalização, né, de upgrade lá, para mais um passo rumo ao grau de investimento Sim. do nosso país, né, o mercado, de maneira geral, começou a dar uma certa credibilidade a mais, acreditando que os nossos governantes e tudo teriam mais comprometimento fiscal em busca desse grau de investimento, né? Isso seria um acontecimento que traria muito fluxo de dinheiro, né, de dinheiro estrangeiro. Isso seria muito favorável para o nosso país, obviamente também para os ativos reais, né? A Bolsa de Valores também, muito provavelmente, seria muito beneficiado com um movimento como esse, né? E aí o que a gente teve, na verdade, foi uma frustração no pacote de corte de gastos. O mercado começou a precificar cortes na casa de 35, 40 bilhões, né? Foi até divulgado nas primeiras vezes, né? Mais do que isso. Mas quando foi examinar realmente os pormenores, né, cheio de penduricalhos, as jabuticabas, assim, bem características do nosso país, né? E não mostrou um grau de comprometimento com redução de despesas, né? Corte na carne, como a gente fala comumente aqui, né? E aí o mercado começou a penalizar novamente, né? Teve até um repique, né, quando houve o upgrade, mas o mercado começou a desacreditar que os nossos governantes iriam ser comprometidos com essa redução de corte de gastos. E aí Bolsa começou a sofrer, e daí, de lá para cá foi queda livre praticamente. Total, porque tem um dado, inclusive o próprio Banco Central divulgou isso em dezembro agora, para cada 1% que a Selic aumenta, o custo da dívida do Brasil aumenta em 55 bilhões de reais. Então, se é apresentado um corte de gastos de 30, de 35, pronto, acabou. Já não adiantou muita coisa, né? Para a gente ter uma reforma profunda e que realmente faça sentido para a nossa economia, teria que ser muito maior. Mas o atual governo, pelo visto, não tem se demonstrado disposto a cortar na carne nesse nível. Exato. E aí o resultado, para finalizar o ano de 2024 em relação à Bolsa, né, a gente teve esse anúncio do pacote, mas que foi no mesmo dia do anúncio, o governo ele aumenta a isenção de imposto de renda até 5 mil, que é um projeto maravilhoso, mas num contexto terrível. Terrível. Se nós estivéssemos num contexto onde as contas públicas estivessem controladas, legal, é um ótimo benefício para a população. Afinal, a gente já tem uma carga tributária muito alta. Muito alta. Mas não adiantou, né? Então, o Copom, logo em seguida, elevou a Selic em 1 ponto percentual e, junto com o discurso, já falou, foi muito duro. Vamos aumentar a Selic em mais 1 ponto percentual em cada uma das 2 próximas reuniões. Então, vem essa alta Exato. de mais 2 pontos. Se você somar isso, já falamos aqui de 150 bilhões, 165 bilhões de custo de dívida a mais para o governo, só com essas 3 altas da Selic. Então, teria que ser muito maior. E aí a gente termina o ano com um Ibovespa caindo 10,36% e em dólar 30%. Nós fomos a pior bolsa do mundo em 2024. E a pior moeda do mundo também. Perdendo, posso estar enganado aqui agora, mas perdendo inclusive para lira turca, para peso argentino, para... É isso aí. E etc. É isso aí. Então a gente perdeu em valor o nosso patrimônio, pensando de forma global, que de forma global a moeda que manda ainda é o dólar, a gente perdeu o valor 27% do patrimônio. Quem só tem reais perdeu 27%
do poder de compra em relação ao mundo em um ano. E aí fica mais uma vez aqui a importância, registrado aqui a importância de você ter uma carteira diversificada, né, Matheus? Sim. A gente precisa ter, obviamente, de acordo com cada perfil de investidor, né? Mas é muito importante você ter uma parte do seu patrimônio. Eu acho que todo episódio a gente fala isso, né? Sim, total. Mas é muito importante mesmo. Todo mundo tem que ter exposição, né? Tem que tirar um pouquinho do dinheiro daqui, sair um pouco do risco do nosso país, né? Alocar um percentual em moeda forte, tá? No caso, o dólar. Existem renda fixa também lá fora. Enfim, é o maior mercado de ativos do mundo, né? E ele só aumentou de tamanho. Ele já era o maior e agora ele ficou muito maior, principalmente quando compara com os outros. E o Brasil, que já era bem pouquinho, né? Tá, se eu não me engano, hoje é menos de 1% de relevância em relação ao mercado mundial de investimentos, né? Exato, né? Então, é muito importante essa exposição. E aí fica aquela velho questionamento. Cara, o dólar tá caro. Cara, será que tá mesmo, né? Você mesmo, né? A gente costuma falar aqui, dólar caro é aquele que a gente não tem. Total. Há 2, 3 meses atrás, dólar ali na casa de 5,80 e tava todo mundo achando caro. Não vamos fazer os aportes agora mensais não, porque 5,80, né? Tá muito caro. E o dólar bateu 6,28. Sim. Né? Então, a melhor estratégia, e obviamente isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas a melhor estratégia é sempre realmente todo mês comprar um pouquinho de dólar, manda para a carteira no exterior, faz uma alocação legal e isso no longo prazo vai ser de muito sucesso, cara. Total. Nesse mês aí de dezembro, a Evenum soltou um estudo em parceria com a FGV. Achei muito interessante, né? Às vezes as pessoas saem a notícia na internet, né? Dizem, qual é a relevância do dólar ter aumentado? O que é que vai mudar na minha vida? Muito massa. Eu vi isso aí. O pobre come dólar? A pessoa pergunta assim, né? E aí, essa pesquisa, ela mostra o impacto da alta do dólar por classe social. Desde a classe E até a classe A. E por incrível que pareça, as classes mais baixas são as das mais afetadas. Na média, impacta no bolso do brasileiro a alta do dólar de 14% a 18%, a depender da classe social. Por quê? Para classes mais baixas, dentro do orçamento doméstico, a alimentação ela tem um peso muito grande. Exato. E a gente importa trigo, que está na mesa do brasileiro, é o macarrão. A bolacha ou biscoito, a depender de onde você estiver assistindo, né? Então, tem isso. E aí, tem um combustível até chegar a comida na sua casa. Aí você vai subindo e você vai começando a acessar itens importados. E por aí vai. Então, ter um patrimônio dolarizado, ele defende, né, o seu poder de compra, é a manutenção do poder de compra. E entrando nisso, né, outros resultados de outras classes de ativos foram importantes a gente comentar aqui em 2024. Por exemplo, o CDI acumulado deu 10,87 no ano. Então, quem foi o conservador e ficou bastante atrelado ao CDI teve um resultado legal. Sim. Né? Teve um resultado bacana. Porque foi um ano que tinha expectativa de cortar juros, esse corte aconteceu uma parte, manutenção e foi a subir. Como a gente falou aqui, a expectativa era acabar o ano em 8,5, né? Exatamente. E agora, né, terminamos em 12,25. Então, em 12 meses o CDI entregou 10,87. Quando a gente analisa a parte da Bolsa, né, como eu comentei, 10,36. Mas e a Bolsa Americana? A Bolsa Americana, o S&P 500, subiu 28,58% no ano em dólar. É um absurdo, né, cara? Em dólar. Se você olhar em reais, aí você soma a variação cambial, que foi mais 27. Esse foi o retorno da Bolsa do S&P 500. Totalmente ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil. Tudo bem, né, que quanto mais a Bolsa sobe, tem um risco também, né, os múltiplos estão muito elevados lá fora, mas isso demonstra muito a resiliência no mercado americano
né? Quando você olha em 60 meses, né, os últimos 5 anos, o S&P 500 rendeu acumulado em dólar 132,15%. Você sabe quanto é que rendeu o Ibovespa? Quanto? 3,81. 3,81. Né? Então, é muito difícil. O cenário aqui está muito desafiador. A gente precisa de mudanças estruturais que realmente possam trazer um retorno para o investidor de uma forma geral, né? E para a população, porque todo mundo acaba sendo afetado, né? Sim. E um ponto importante também nessa dinâmica, uma característica que a gente teve nesse ano foi a segunda maior retirada de dólares da nossa economia. Isso muito se deu também pela variação dos juros no mercado americano. Sim. As treasuries, elas têm uma importância muito grande para as bolsas de uma forma geral. Afinal, entende-se no mercado que a classe de investimentos mais conservadora que há, e fazendo uma tecla SAP, treasuries são os títulos do governo americano. Da mesma forma que o governo brasileiro os tesouros, né? O tesouro direto, as treasuries os títulos do tesouro americano. Então a gente teve variações nas treasuries lá, e essa sinalização de pausar o corte de juros, né, fez com que a curva longa lá de 10 anos foi aumentar os juros futuros. Isso drena dinheiro das bolsas, principalmente para países onde nem grau de investimento tem, nem são investíveis, como mercados é o Brasil. Emergentes, né? Exatamente. E aí vai para o flight quality, né? Então vai para a qualidade, vai para a segurança, né? O mundo inteiro está buscando essa segurança. Então, isso também foi um ponto muito importante para ter feito a nossa bolsa cair, porque ela tem uma participação forte de capital estrangeiro, ainda é muito relevante para nós, e a alta do dólar. Sim. Né? Para o contrário acontecer, a gente vê uma bolsa em alta e um dólar em queda, teria que trazer dinheiro para o Brasil. E isso é difícil, né? E aí, como é que foi também, Vitor, esse mercado de cripto? Né? Porque foi um ano também bom, né? Foi um ano muito bom, né? Quem tinha se deu bem, né? Tá fazendo um ano agora, fez um ano agora sobre o início, né, do ETF de Bitcoin, por exemplo, né? E pasmem, né? Foi o maior sucesso na história dos ETFs. Que legal. Tá? Em AUM, né? Em custódia, né? Sim. Após um ano, inclusive superando o ETF QQQ, que é o ETF das principais empresas de tecnologia lá da Nasdaq, né? Que contém Apple, Amazon, Facebook e etc. Legal. Né? Então, para o mercado de cripto, né, Bitcoin também subiu bastante. E aí, obviamente, chega um momento como esse e a gente recebe muito pedido de clientes. Cara, me conta um pouco mais sobre essa tese e tudo. Queria entender um pouco mais, queria comprar e tal. Mas a gente lembra, a gente até fez para quem não viu, né? A gente fez um episódio. Se não viu, assista. Vale a pena, hein? Episódio 3, uma aula do Vitinho aqui explicando tudo sobre criptoativos. Produção, coloca o link aí, tá bom? Fechado. Boa. Então, assim, quando está nesse momento de alta, né? Parece muito aquele oba-oba e tudo. Sim. E aí a gente começa a fazer reuniões com clientes para entender um pouco mais sobre a classe, qual a expectativa, né, do comportamento de cripto. O Trump foi eleito com a maioria esmagadora, né, na Câmara, né, lá também, o Senado, tudo e etc. Então, ele tem demonstrado ser pró-cripto, né? Quem entrou também do partido dele também tem demonstrado ser favorável a criptoativos e mais precisamente Bitcoin também. Então, eu acredito que muito dessa valorização já possa estar no preço, sabe? Às vezes a pessoa fica querendo entrar nesse atual nível. Lógico, o mercado a gente não consegue prever, né? Nada impede de que continue subindo, mas eu acredito que muito já está precificado, tá?
Obviamente que a posse dele agora, se não me engano, é dia 20, né? Dia 20? Isso, Dia 20 de janeiro. Após aí, próxima semana, a depender de se ele vai tomar alguma medida já de início ou não, esse mercado ele pode ainda se valorizar bastante, né? Mesmo eu achando que muito já está no preço do que aconteceu, né? Então, foi um ano muito bom para essa indústria de criptoativos. Legal. E aí eu vou comentar agora também, Vitinho, sobre 2025, né? Como é que o que fazer, o que esperar. Então, esse ano de 2025 vai ser um ano onde é muito certo que teremos juros altos. A quanto, né? Mais uma vez, existem as expectativas de mercado, isso vai mudando literalmente semanalmente. Mas hoje, por exemplo, o último relatório macro divulgado pela XP precifica o término da Selic no final do ciclo de alta em 15,5%. Tá? Então, para o investidor conservador, por exemplo, está boa parte da carteira alocada ao CDI vai trazer um retorno fantástico. E aí, vamos abrir um parênteses, né? Para nós que investimos, uma Selic a 15, bom demais. E para a economia? Porque o empresário, ele vai pensar o seguinte, rapaz, qual é o negócio que eu vou investir que, se meu custo de oportunidade é 15%, se deixar o dinheiro parado no banco, eu vou ganhar 15% no LCA, no LCI, num CDB. Que negócio que eu vou investir a que nível de risco que tem que me entregar um retorno muito maior. Sim. E será que esse negócio existe? É factível? É palpável? Quem é empresário sabe. É difícil. Ainda mais no Brasil, com a carga tributária que a gente tem e todas as dificuldades e burocracias, etc., que é empreender, né? Então, vai ser um ano que, provavelmente, nós teremos uma contração econômica. Não, uma política de alta de juros é uma política contracionista. A gente vai ter uma contração econômica. Vamos ter consequências desses juros altos. Vamos ter empresas que são endividadas com problemas. Né? Já faz 2 anos que a gente tem tido uma chuva de recuperação judicial. Acaba não sendo muito falado na mídia, mas pesquisem, né? O ano de 2024 foi recorde. Então, provavelmente, 2025 não vai ser muito diferente, porque quem conseguiu passar por esses últimos 2 anos vai vir mais, uma situação mais difícil para quem está endividado, né? E é natural as empresas captarem dívida ao mercado, vão ter que ali emitir novas posições para fazer uma rolagem de dívida e com um faturamento ali pagando. Então, torcer para que os nossos governantes, né? O cara faz um negócio desse, um movimento como esse, torcendo ali para que tenha um mínimo de comprometimento fiscal, de que nossa curva de juros cesse e comece a regredir novamente, né? Para viabilizar projetos, né? Contratações e etc. Porque senão só quem perde é o país, né? Total. Então, voltando para o lado dos investimentos, a renda fixa vai ser um cavalo importante para esse ano. Total. Dentro do jogo, né? Eu acho que tem boas oportunidades que estão surgindo no mercado com ativos isentos para uma pessoa física aproveitar, ativos atrelados ao CDI, tem uma grande oportunidade, principalmente para quem tem visão de longo prazo, planejamento de aposentadoria, nos ativos atrelados à inflação. O spread dos títulos hoje estão muito altos. Tesouro pagando muitas vezes IPCA mais 7 para cima, os títulos privados pagando IPCA mais 8, alguns deles com esse nível de taxa isento de imposto de renda. É uma oportunidade única que vai acontecer em 2025 com o mercado de investimentos, e para quem está disposto a investir, vai ser um ano de excelentes retornos. Sim. Tá? Mas e aí, Vitinho, e para os ativos de risco? É um ano bom para tomar esse risco ou não? Porque eu vejo que eu acho que a gente já melhorou muito isso, mas ainda tem muito uma síndrome do compra na alta e vende na baixa. Repita até quebrar, né? Exato. E vale a pena, né, bolsa nesse sentido, nesse ano agora de 25? Cara, depende muito
obviamente, né? Mas o Brasil, cara, de maneira geral, ele é tido aquele aluno ali que... Ele é um aluno que... ali meia boca, tá ali e tal. Nota 6. Fica de recuperação. Chega na beira do precipício ali, olha pra baixo. Não, vou pular não. Aí volta, né? Então, cara, se a gente for pegar, né, o histórico e ver também biografias, sei lá, Warren Buffett, por exemplo, Barsi, e diversos outros nomes, Lírio Parisotto, enfim. Cara, o momento ideal para você tomar risco é quando tá todo mundo com medo, né? Obviamente, isso aqui não é uma recomendação de investimento, nem todo mundo tem aquele estômago mesmo, porque você só sabe que tá doendo quando dói a barriga, viu, pessoal? Quando dói ali a barriga, que o cara tá ali incomodado, eita, rapaz, aí o cara sabe se ele tem perfil para ter aquela alocação ou não, né? A bolsa já está muito descontada, tem diversos ativos muito depreciados, você não precisa ser nem um expert para você escolher ali um bom ativo e você carregar. Existe até um estudo, né, Matheus? A gente estava vendo agora essa semana, que mostra, né, momentos como esse, no qual a gente, um momento bem conturbado, altas taxas de juros, você faz um investimento ali, né, num ativo, obviamente você alonga o horizonte em torno mais ou menos de 5 anos, cara, você vai ter um ganho muito significativo, entendeu? Mas, obviamente, você comprando hoje, pode cair amanhã, pode cair depois de amanhã, pode passar mais uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses caindo, né? E é ideal a gente fazer várias entradas, né? Ver se tem espaço na sua carteira para aumentar a renda variável, se você tem estômago para estar em renda variável, né? A gente vê bastante, né? Quando está subindo, todo mundo quer comprar bolsa, saiu no jornal, o amigo tem, o amigo está ganhando muito dinheiro e tal, e você começa a ter uma exposição numa classe de ativos que você só sabe mesmo que você aguenta quando está num momento como esse, né? Sim. Você pegar esses 2 últimos meses, novembro e dezembro, a bolsa fechou o ano em menos 10, né? Mais ou menos. 10,36% de queda. Se eu não me engano, em dezembro foi menos 7. Não sei. Foi menos 4. Menos 4, né? Então, menos 7 foi juntando novembro e dezembro, se eu não me engano. Né? Isso. Então, nesses últimos 2 meses, boa parte dessa rentabilidade horrível dos nossos ativos vieram aí desses últimos 2 meses, né? Então, às vezes a pessoa tem uma alocação e às vezes nunca passou por um momento como esse, né? Até mesmo investidores renomados, né? Falando aí nos podcasts da vida e tudo, que nunca viu um momento como esse de bolsa. Mas eu acredito, cara, que é um momento muito propício, sim, para você iniciar a alocação ou aumentar a exposição, se você tiver estômago, se você tiver perfil para isso, né? E, obviamente, se tiver espaço na carteira. Eu vejo que dentro das ações no Brasil, é aquilo que eu estava falando sobre as empresas endividadas, né? Eu acho que é um momento que a bolsa está tão descontada que não precisa ser um gênio para achar aquela agulha no palheiro. Vai ser as large caps mesmo, as grandes empresas, e principalmente aquelas empresas que têm um histórico de dividendos. Eu acho que primeiro que a volatilidade é menor do que o índice como um todo, tá? Então, por exemplo, o IDIV, a vol do IDIV nos últimos 12 meses ficou na casa de... a média histórica, tá? Ficou na casa de 21%, enquanto a média histórica do Ibovespa é de 22,33%, então já tem uma volatilidade menor, tá? E essas empresas, por elas distribuírem dividendos, elas têm uma característica. É porque elas geram muito lucro, elas já estão num nível de maturidade maior e elas têm um endividamento menor. Sim. Né? Então, é buscar nomes mais conservadores mesmo, que você está disposto a carregar no longo prazo, que estejam num momento interessante
né, enquanto empresa, e descontados. É o investimento de valor tradicional. O próprio Warren Buffett, você comentou, segue. Então, eu acho que é um cenário que essa estratégia ela vai trazer muita, vamos dizer assim, tranquilidade para a carteira, porque são nomes óbvios. Sim. Né? São empresas que a gente conhece, que já vem há muitos anos no mercado, trazendo bons resultados, continuando distribuindo dividendo, porque você paga ali um pênalti de repente passar 1, 2 anos com uma performance ruim. Sim. Mas o preço que você comprou te dá uma margem de segurança, que eventualmente quando o mercado voltar ao ter o retorno composto nesse tempo, vai ser muito melhor do que a média. E aí é onde está o ganho das ações. Exato. Esse é o ganho das ações, é comprar barato, que é o contrário que a gente conversou, né? É comprar barato e vender caro. É quando ninguém está falando, que aí, opa, então acho que está na hora de a gente começar a olhar esse mercado. É quando tem recorde de resgates fundos de ações multimercados, opa, tem uma oportunidade aqui. E é difícil acreditar, né? Porque sempre quando tem essa oportunidade, tem um contexto difícil por trás. Sempre. Que é o que a gente está vivendo, né? Se você for esperar para comprar, né? Quando tiver todo mundo já otimista, já subiu há muito tempo e você muito provavelmente vai comprar ali pertinho do topo. É isso. E uma coisa é certa, o mercado, ele é cíclico. É cíclico, verdade. O mercado é extremamente cíclico. Então, as coisas vão convergir à média. É natural. Né? É natural. E óbvio, é você traçar essa estratégia dentro daquilo que é razoável para o teu planejamento e o quanto você aguenta de volatilidade. Perfeito. Né? Então, isso aí acaba sendo muito importante. Perfeito. Tá? E aí um ponto que é interessante também sobre as ações, Vitinho, é porque quando você investe em empresas, é um ativo real. E a gente teve exemplos, né, de... Tudo bem que o Brasil está no fundo do poço agora, mas tivemos o nosso vizinho aqui, a Argentina, que foi muito pior, né, nos últimos 5, 10 anos. A gente olhar de forma acumulada. Sem dúvida. Como é que eles, né, se protegeram disso tudo? Inclusive, eu já ia quase te interrompendo para comentar exatamente sobre isso, cara. A gente vê os ativos de renda variável, né, as ações, por mais volátil que eles sejam, é a classe de mais risco numa carteira de investimento. A não ser que você tenha criptomoedas, né? Mas, enfim, de um portfólio convencional, é a classe de ativos de mais risco, né? Então, sim, mais volátil, é a que vai sofrer mais num momento como esse. Mas a gente sabe que no longo prazo, quando tem ali quando o negócio foi para o ralo mesmo, como questão lá da Argentina, né? A inflação altamente descontrolada, dando 100%, mais de 100%. Num mês? Num mês. A gente vê, inclusive tem um gráfico que a gente estava vendo agora há pouco, que no longo prazo, e esse gráfico ele pega de mais ou menos 2015, 2016 até agora recentemente, os ativos que acompanharam essa inflação descontrolada lá na Argentina foram exatamente os ativos reais, os ativos da Bolsa, né? Por mais que num momento como esse, aqui, trazendo aqui para o Brasil, são os ativos mais depreciados, que mais trouxeram perdas, né, no portfólio, mas no longo prazo, boas empresas, elas vão conseguir repassar a inflação, cara. Entendeu? Elas vão proteger o teu dinheiro de uma inflação, né? Por mais que no curto prazo ali exista essa questão de sofrer. Porque, assim, querendo ou não, as empresas, muitas delas fazem serviços essenciais. Então, assim, empresa de energia elétrica. Cara, se o preço do quilowatt é R$1 ou R$10, eu vou continuar precisando de energia elétrica. Então, essa empresa ela vai conseguir repassar a inflação, a não ser que o governo dê uma canetada, mude o preço, isso já aconteceu no Brasil, mas é uma preocupação, né? É uma empresa que explora minério.
cara, sim, a gente tem a maior mineradora do mundo aqui no Brasil, né? Poxa, o real pode não valer nada, mas o mundo inteiro vai continuar precisando do nosso minério, vai continuar precisando da nossa carne, vai precisar continuar da nossa soja. Então, a empresa realmente, ela tem essa possibilidade, né? Então, de fato, também é uma forma de se proteger. Sim. No longo prazo. Sem dúvida, cara, sem dúvida. E eu vejo assim, que esse ano de 2025 não vai ser um ano fácil. Vai ser mais um ano desafiador. É um ano que o governo, todo governo ele entra no seu primeiro mandato pensando em reeleição, né? Então, vai ser um ano que provavelmente o governo, se ele realmente quer colocar um sucessor ou continuidade do atual presidente, ele vai querer manter a popularidade a todo custo. Então, vai ser um ano que provavelmente a gente vai ter bastante volatilidade aqui no nosso mercado. Provavelmente, eu acho também que vai ser um ano onde a gente vai ter Estados Unidos forte, porque o Trump assumindo, ele tem uma política muito protecionista ao mercado interno. Então, o dólar vai continuar forte, as empresas americanas vão continuar fortes. Já temos visto olha que ele nem assumiu mas já muitas mudanças no meio aí das empresas em relação às suas posturas, né? Com a entrada do Trump. E o investidor brasileiro, ele tem que ser bem assessorado para conseguir driblar o máximo possível todo esse cenário adverso. Com certeza, cara. Então, até um convite aqui, né? Se de repente você não está seguro se seus investimentos estão adequados para esse cenário de 2025, nos busque aqui na Aplix, né? Que a gente tem um time de assessores e consultores completamente disponíveis para conseguir mapear aí brechas que podem ser melhoradas dentro das carteiras de investimento, porque a gente sabe que todo mundo quer cuidar do seu patrimônio da melhor forma possível, né? Então, eu acho que esse ano de 2025 vai ser um ano bastante desafiador, porém com excelentes oportunidades. Muitas oportunidades. E tem que estar atento, né? A todos esses movimentos e não deixar esse cavalo selado passar. Sem dúvida, sem dúvida. E assim a gente encerra o nosso episódio aí de overview de 2024 e também as expectativas para 2025. Espero ter contribuído aí para você, agregado valor. Sim. Não é isso, né, Vitinho? Agregado valor. E não esquece, comenta aí abaixo o que é que você mais gostou do que a gente abordou aqui. E de repente, se tem algum tema que você gostaria que a gente falasse mais, que aí a gente pode colocar na lista para os próximos episódios, trazer isso com mais profundidade, tá? Perfeito. Então, aguardo você até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu. Até mais.